Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender aí do horário que você estiver assistindo este vídeo. Um grande abraço aí aos alunos do IFC, né, IFC Brusque, aos pais responsáveis, aos servidores, e, né, para quem não me conhece, especialmente aí alguns pais que possam eventualmente não conhecer o professor Éder, eu sou o professor Éder, ok? Aqui é apenas um bate-papo, né? Não haverá aqui nenhuma formalidade. Estou acompanhado aqui de dois servidores, né, do nosso campus, o professor Júlio, a professora Jéssica. Eles também vão ter uma falinha aí com vocês, ó, já dando um sorriso ali, fazendo um joinha, né? Enfim. Mas o motivo dessa nossa conversa aqui, né, um papo, né, todo informal, vamos dizer assim, é apenas trazer para vocês que no último dia 15 de maio, houve uma reunião do Consuper, né? O Conselho Máximo da nossa instituição, e lá na reunião ficou definido que as atividades de ensino remotas vão retornar, ok? Professor, mas quando? Quando vão retornar? Para aqueles que ainda não saibam, né? Elas vão retornar agora na próxima segunda-feira, no dia 1º de junho. Lembrando que houve ali um momento de suspensão destas atividades, e esse, né, aquele espaço, aquele período, né, houve ali uma série de estudos, especialmente por um GT que foi criado para isso, houve um GT ali, um grupo de trabalho, no fim de levantar alguns pontos, levantar algumas dificuldades que nós havíamos tido naquele primeiro momento. Levantando essas dificuldades, né, buscamos aí, né, vamos estabelecer algumas estratégias no sentido de estar mais próximo dos nossos alunos nesse segundo momento de oferta das atividades de ensino remoto. Lembrando que a gente tem uma preocupação também com os alunos que não têm acesso à internet, não têm acesso a computadores, né? Então, também estamos trabalhando em cima de propostas para que nós possamos atender esses alunos também, ok? Essa ali, então, é uma fala inicial, vou deixar ali o professor Júlio falar um pouquinho, a professora Jéssica bater um papo, é uma forma de vocês, né, poder estar revendo-os, né? E, né, friso que a saudade é muito grande, a vontade de estar no campus com todos vocês, ela é enorme, né? E fica aqui meu abraço, vou acompanhar aqui o papo, obviamente, e eu vou aqui dando alguns pitacos e atrapalhando aí o professor Júlio e a professora Jéssica, né, nas suas falas, ok? Tranquilo? A fala está contigo aí, professor Júlio, professora Jéssica. Valeu, Éder, obrigado. Atrapalhar nada, né? Você nunca atrapalha, sempre contribui. Pois, Então, bom dia, Éder, bom dia, Jéssica. Eles, bom dia, Bom porque dia. realmente agora é de manhã. E apesar dessa confusão de espaço e tempo que temos nesses momentos remotos, né? A gente ainda sabe que agora é de manhã, então bom dia aos dois. E aos demais que estão nos ouvindo, né? Boa tarde, boa noite ou bom dia, enfim. Mas é isso que o Éder falou, né? A gente tá com muita saudade, cada um na sua casa, estamos gravando esse momento, esse vídeo, cada um do seu canto, né? Porque nesse momento a gente ainda não pode, não conseguimos estar presente, infelizmente, mas logo a gente acredita que estaremos, né? Desculpa, professor Júlio, já vou atrapalhar pela primeira vez. Só para os alunos não achar que eu tenho na minha casa bandeira do Brasil, né? Não que não poderia Tá no ter, campo. mas eu estou aqui no campus, tive que dar um pulinho aqui, aproveitando esse espaço aqui do Instituto, hein? E o diretor Sim, tá no campus, né? É isso aí. Ó, Muito é isso bom. aí. Então, gente, a ideia é realmente essa, né? Bater um papo aqui entre nós três para falar um pouquinho dessa nova etapa das atividades de ensino remota para os nossos alunos, para os nossos servidores e também para os familiares aí dos alunos que têm essa dúvida, que queiram assistir esse vídeo, tá? A gente vai explicar um pouquinho de como vai ser esse momento, né? E de onde veio. O Éder já começou a falar ali do GT, da reitoria, e esse é o contexto geral que a gente tem, né? No momento que estamos, nós ainda não temos definições nenhuma, né? Todo mundo está percebendo aí que é um momento difícil para o Brasil, para o mundo, né? Mas na questão educacional, principalmente, a gente tem muitas indefinições, e não é indefinições do nosso campus, do IFC, indefinições que vêm do Ministério da Educação, indefinições que vêm do Conselho Nacional de Educação, né, que emitem pareceres e documentos para a gente se basear, mas que não definem de fato datas para calendários acadêmicos ou outras coisas assim, né? Então a gente tem projeções
mas muita indefinição. Então eu queria começar dizendo que é isso. Primeira coisa é que a gente não sabe, a gente sabe que é uma dúvida de muita gente, nossa também, mas a gente não sabe exatamente como vai ficar o nosso calendário daqui para frente, né? Temos algumas projeções de que muito possivelmente o ano letivo de 2020 avance o ano de 2021, isso provavelmente aconteça, mas a gente não tem certeza dessas coisas, né? Só temos, por enquanto, algumas projeções. Então esse acho que é o primeiro ponto, né? E um ponto de grande dúvida. A gente viu aí semana passada que o MEC não, né? Mas enfim, o Congresso aprovou o adiamento do Enem, né? E então isso já é um apontamento também de que nós teremos que rever o calendário daqui para frente. Isso é uma certeza que a gente tem, né? Que teremos que rever, só que não sabemos como ficará. Tá? Bom, então é isso, né? A primeira coisa que eu queria dizer é que essa situação é inesperada, né? Bom, então todas essas atitudes que o Instituto teve em relação às atividades de ensino remota vieram por meio de levantamento de alguns dados que tivemos, né? O Éder já falou que a reitoria fez um grande levantamento através de um grupo de trabalho, tá? Esse foi uma das pesquisas realizadas, e o Campus Brusque também fez muitas pesquisas, muitos levantamentos através de pesquisas internas locais nossas. Então, vocês alunos aí responderam vários questionários, vocês sabem disso. Através dessas respostas, a gente teve subsídio aí para tomar algumas decisões. E os principais apontamentos, tanto na pesquisa do IFC, né, feita de âmbito geral dentro do IFC inteiro, que teve mais de 4 mil alunos que participaram, então assim, é um número expressivo, né, apesar de percentualmente não ser um número tão alto, mas em quantidade absoluta é um número expressivo, né, mais de 4 mil alunos responderam os questionários, né, e no nosso campus a gente teve percentualmente um número expressivo, né, cerca de 80% dos nossos alunos responderam. E as duas pesquisas batem muito, né, nas questões dos problemas encontrados com as atividades de ensino remoto. Eu vou falar um pouquinho do que a gente entendeu enquanto campus, enquanto instituição, enquanto gestão, né, para tentar, nesse segundo momento, melhorar para vocês, tá? Então, quais foram os principais problemas das atividades de ensino remoto encontradas no Instituto Federal Catarinense, né? Primeira coisa, eu acho que é em relação aos conteúdos disponibilizados via remoto e, né, uma grande quantidade de conteúdos disponibilizados ao mesmo tempo, né? E acho que isso causou diversos problemas aí para os alunos, que foi em relação à organização de estudo deles, organização do tempo, né, que nem a gente estava falando, são tempos diferentes do que a gente tem presencialmente, muito diferentes, né? O ritmo de trabalho é muito diferente. Então, essa disponibilização de muito conteúdo em pouco tempo, ou ao mesmo tempo, foi realmente um problema muito apontado pela grande maioria dos alunos que responderam aí as nossas pesquisas, né? E isso trouxe um segundo ponto que é um problema também, que é o processo de ensino-aprendizagem em si, né? A dificuldade que os alunos encontraram com o estudo remoto. E aí tem um pouco também dessa questão de ser muito conteúdo em pouco tempo, tem um pouco também dos processos metodológicos que os docentes e os alunos utilizaram, tem um pouco dessa dificuldade de organização dos alunos em casa, porque a gente sabe que em casa existem outras demandas, outras tarefas e outros tempos, né, de serem feitas essas coisas. Então, houve uma grande dificuldade do processo de ensino-aprendizagem. Até porque uma grande reclamação dos alunos foi que muitos textos foram disponibilizados e eles sentem falta de outras interações, né, de outras formas, outros métodos. Interação com os outros colegas, interação com o docente, as aulas práticas em laboratório, né, e várias outras coisas que corroboram com o processo de ensino-aprendizagem, né, que ajudam e que fazem parte, que caminham junto, né, com o ensino e com a aprendizagem dos alunos. E tudo isso, nesse momento, falta. Né? A gente sabe que falta, e a nossa tentativa aqui é realmente, né, tentar melhorar isso de alguma forma, tentar parar essas arestas. Né? E aí, um outro e último problema muito grande desses principais, né, que estamos apontando aqui, que é
o acesso de alguns alunos. Em nossas pesquisas, a gente chegou à conclusão de que a grande maioria tem acesso aos meios tecnológicos, né, à rede, à internet, mas a gente tem muitos alunos com esse problema de acesso à internet, de ter um computador que dê para fazer as atividades, ou até mesmo um celular que dê conta de fazer essas atividades, ou computador só para isso, porque às vezes em casa se compartilha um único, né, e aí fica muito difícil essa gestão do tempo, enfim, diversos problemas que a gente encontrou relativas a essas pesquisas e relativas a esse primeiro momento das atividades de ensino remotas, que começou ali em março, né. E aí, diante de todas essas análises e essas discussões, o núcleo pedagógico, né, do Campus Bru, os núcleos pedagógicos dos institutos federais, né, catarinense, eles discutiram muita coisa e a gente tentou chegar em uma maneira legal e interessante para que se melhore, né? E aí eu acho que a professora Jéssica vai falar um pouquinho mais disso e a gente vai contribuindo aí também, né? Acho que a gente pode, conforme um ou outro vai falando, a gente vai contribuindo, né? Só antes da professora Jéssica, posso fazer uma observaçãozinha? Quando o Claro. professor Júlio falou lá, né, atrás, anteriormente, né, que é possível que o calendário avance, ele está dizendo que é muito provável que o calendário vá até janeiro, talvez até fevereiro, enfim, né, provavelmente teremos aulas aos sábados, né, serão discussões aí que vão acontecer posteriormente, mas é isso, enfim, né, o cenário ele não é claro, não é transparente, até porque a preocupação ela vem em primeiro lugar, né? Mas aí as alternativas estão sendo tomadas, né, buscadas, né, para que vocês aí tenham sim acesso ao conhecimento, inclusive aqueles que não têm acesso à internet ou a algum computador. Só uma observação. Até porque, né, Éder, assim, mesmo que a gente tenha projeções de se voltar o trabalho presencial, a volta ela vai ser complicada, né? Porque a gente tem que ter garantias sanitárias para isso, né? Porque a preocupação que o Éder coloca é com a saúde, né? Acho que a principal preocupação nesse momento é a saúde, né, de todo mundo. Então, mesmo na volta, mesmo que a volta seja breve, a gente vai ter problema de gestão em relação ao distanciamento dos alunos, dos funcionários, dos servidores, porque nós vamos ter que achar formas, que a gente também ainda não sabe como, né? Mas estamos discutindo, de manter essa segurança sanitária, de manter um distanciamento, de ter álcool em gel e máscaras para todo mundo, né? Então a gente vai ter, na volta, um modelo diferente, assim, a gente não vai voltar ao normal, de repente, né? Vai ser tudo gradativo e isso vai levar tempo. Então, tudo isso precisa de muito planejamento, muito pensamento aí, e é difícil, né? Vai ser difícil, né? Todo esse momento que a gente está passando é muito difícil para todo mundo, né? E vai continuar sendo difícil por um bom tempo. Então, provavelmente teremos, com certeza aí, com quase certeza, né, essa prorrogação de calendário letivo, né? Exato. Bom, então bom dia aos meus colegas, bom dia, né, aos pais responsáveis, alunos que estão em casa, bom dia ou boa tarde ou boa noite, né, para continuar seguindo aqui. E eu vou continuar então falando um pouquinho sobre o que a gente tem de novas diretrizes para essa retomada das atividades que se iniciarão a partir do dia 1º, segunda-feira que vem, e que a princípio tem o período de 2 semanas de acontecimento, tá? Então, diante de tudo isso que foi exposto pelo professor Júlio, pelo professor Éder, em relação às pesquisas que foram feitas, aos levantamentos que foram feitos, à participação expressiva significativa dos nossos estudantes, dos nossos docentes, dos nossos servidores, né, de modo geral, elas foram cruciais para que a gente definisse, discutisse, pensasse algumas outras formas, né, de retomar essas atividades, objetivando sempre, né, que esse processo de ensino e aprendizagem, né, mesmo que de forma remota, mesmo que com essa alteração de contexto, né, de cenário, seja o mais significativa possível, né. Então, dentre esses levantamentos que foram feitos, né, a gente acha importante deixar claro aqui, estabelecer com vocês
quais são os objetivos, ou pelo menos os 2 principais objetivos que a gente entende dessas atividades de ensino remotas que estão sendo propostas já desde março, e a gente ainda não tem certeza, né, dentro desse rol de incertezas, quando que essa proposta se encerrará, né? Então, o primeiro objetivo disso tudo, é importante frisar, que não é necessariamente a substituição das aulas presenciais, né? A gente não quer e não acha que o tempo é o mesmo, que as metodologias podem ser as mesmas, que o desenvolvimento das atividades é o mesmo, que as propostas apresentadas tenham que ser exatamente as mesmas, os conteúdos, enfim. A gente entende que o grande objetivo disso tudo é, na verdade, se fazer presente na vida dos nossos estudantes, da comunidade em geral, dos familiares, é continuar mantendo esse vínculo que é tão importante, que a gente sempre prezou muito, né, nas relações que a gente estabeleceu e certamente continuaremos estabelecendo com a comunidade como um todo, porque a função, né, da educação, da escola, ela vai muito além, né, dessa perspectiva conteudista, né, dessa perspectiva da transmissão, né, de conhecimento, porque a construção de conhecimento é muito maior do que o simples fato de ocupar esse espaço. Então, a gente quer ir além, extrapolar os muros e continuar se fazendo presente na vida de todos vocês. E, sem sombra de dúvidas, entendemos que propor atividades de ensino remotas, né, domiciliares, auxilia e ajuda nesse sentido, né? E acho que dentre as pesquisas, né, os dados que a gente levantou, essa presença, ela também apareceu como importante, né? A interação, o diálogo ali entre professor, aluno, colegas, isso tudo apareceu como significativo e positivo, tá? E o segundo objetivo, que é muito importante também, é a questão da mitigação, né, de nós tentarmos mitigarmos o máximo possível, dentro daquilo que é possível, os impactos que essa suspensão das atividades presenciais poderão gerar no calendário acadêmico, no retorno das atividades, na reposição das atividades. Então, pensando num retorno um pouco mais leve, né, numa reposição um pouco menos sobrecarregada, é que também a gente propõe essas atividades de ensino remotas. Então, 2 coisas: se fazer presente, manter o vínculo e minimizar os impactos dessa suspensão das atividades presenciais, tá? E aí, né, para essa segunda retomada, né, das atividades a partir do dia 1º, as novas diretrizes trazem algumas coisas que são muito importantes e que a gente entende que vão apoiar, ajudar muito, como, por exemplo, a interação entre professor e aluno nessas atividades a partir de agora. Então, todos os professores, em todos os componentes que concordaram e que puderam aderir às atividades remotas, terão momentos de interação, ou síncronas, em tempo real, ao vivo, que a gente chama, fazendo esses atendimentos por meio de lives, por meio de videochamadas, webconferências, ou então essa interação também poderá ser feita de forma assíncrona, que a gente chama, que é, por exemplo, a gravação de uma videoaula. Então, não necessariamente o aluno que estará assistindo será ao mesmo tempo, mas haverá interação, porque terá a voz do professor, terá a explicação do professor, o aluno poderá assistir, inclusive também interagir, por que não, por meio de chats, questionários, WhatsApp, e-mail. Então, tudo isso é porque a gente averigou nessas pesquisas que essa interação era fundamental e foi algo que faltou. Então, para melhorar a experiência dos estudantes, agora a interação por meio de atividades síncronas ou assíncronas será uma das tônicas da retomada dessas atividades. Também gostaríamos de dizer que, novamente, a gente continua com o SIGA-A, né? Os nossos alunos sabem do que a gente está falando, né? Os pais responsáveis provavelmente também, da nossa plataforma de ensino, a nossa plataforma de registro, que a gente chama de SIGA-A, ela continua sendo oficial, todas as informações estão lá registradas e disponíveis para que os responsáveis, os pais dos alunos tenham acesso, mas aqueles professores que julgarem importante, interessante, poderão contar ainda com uma plataforma complementar de apoio, né, de auxílio à execução, né, ao desenvolvimento dessas atividades, que é o Google Classroom ou o Google Sala de Aula. Os alunos gostam bastante de ambas as plataformas, essa também foi uma informação
que chegou até nós por meio das pesquisas, por meio de diálogos informais, formais, enfim, e a gente optou, então, por padronizar esse segundo bloco de atividades nessas duas plataformas, porque foram as plataformas mais mencionadas pelos nossos estudantes, já que uma das dificuldades foi também as diferentes plataformas utilizadas no primeiro bloco, né, e que às vezes os estudantes não tinham muita destreza, né, habilidade para lidar com todas elas. Então, dessa vez, a gente resolveu limitar como plataforma o SIGA, de registro oficial, e o Google Classroom como apoio complementar. Então, nesse sentido, né, acho que a gente reiterou bastante dentro das pesquisas aquilo que a gente evidenciou como dificuldade, né, dos estudantes, tanto dificuldade do ponto de vista da aprendizagem, né, nesse processo novo que está acontecendo, domiciliar, quanto também do ponto de vista do acesso, né, às ferramentas, à internet, enfim, diversos motivos possíveis. Mas eu acho importante frisar também que esse processo novo, ele foi novo, complexo, difícil, delicado para todos os envolvidos nesse processo educacional. Tanto os estudantes, quanto os docentes e a própria gestão também, que de repente se viu num contexto, num cenário completamente novo, sem precedentes, tendo que lidar, pensar, discutir coisas que até então nem se passavam pela nossa, enfim, pelas nossas discussões, pelas nossas reuniões. Então, as falhas que foram evidenciadas, né, que foram percebidas ali nesse bloco, se devem também a toda essa novidade, a todas essas incertezas que fizeram parte, né, das ações, das decisões, de modo geral, para todos nós. Acho que a experiência que tivemos naquele primeiro bloco foi fundamental, crucial, para que a gente agora propusesse outras formas, já com mais experiência, com mais compreensão de como que funciona a participação, a interação, o desenvolvimento, o acompanhamento das atividades nessas novas metodologias, nessas novas plataformas, nesse novo cenário, nesse novo espaço-tempo que a gente está tendo que lidar diariamente, cotidianamente. Também é importante frisar e pedir, né, aos responsáveis, aos familiares, que acompanhem, junto com seus filhos, as atividades. Os professores também podem fazer atividades avaliativas com seus estudantes. Então, é importante acompanhar, estar presente. A gente está com muita saudade, não vê a hora de retornar, né, às nossas atividades presenciais, poder olhar no olho, conversar com os nossos alunos, estar perto, né, aquela rotina de escola, de corredor, de sala de aula, maravilhosa, nos faz muito bem, e estar já há tanto tempo distante, né, isolado, sem essas possibilidades, essas experiências ali no dia a dia, nos faz muita falta. Então, acho que essa vontade, esse desejo de que todos vocês estejam bem e de que nós estamos à disposição o tempo todo, é importante frisar. Posso? Pode. Lembrando aí, né, aos alunos, aos pais, né, que nós estamos aí diante de um cenário sem precedentes, mas o IFC como um todo, né, não só o Campus Brusque, buscou aí medidas corretivas, vamos dizer assim, no sentido de identificar as dificuldades que os nossos alunos estavam encontrando, né? Inclusive, né, só aproveitando o espaço, peço ali que vocês encaminhem a todos os colegas, que está previsto para sair a semana que vem, previsto para sair já na segunda-feira, um edital do auxílio digital, né? Foi feito algumas reuniões durante a semana que se passou, né? E vai sair sim um edital para que os alunos que estão encontrando dificuldades de acesso à internet possam se inscrever, né? E esperamos contemplar aí o maior número possível de alunos. Esse auxílio digital vai estar ali, na verdade, está associado a um recurso que vai ajudar o aluno contemplado a adquirir ali um pacote de internet, né? Enfim, não será ali um valor exorbitante, mas é um valor que pode ajudar. Vai sair ali R$480, no sentido de ir ao encontro dos interesses dos alunos que não estão tendo nenhum tipo de acesso, estão tendo dificuldades para fazer as atividades ofertadas. Ou seja,
Então, peço que vocês compartilhem, né, a partir da semana que vem, esse edital que vai sair auxílio digital, né, a fim de colaborar com os alunos que estão tendo dificuldades para fazer as atividades, né, remotas, vamos dizer assim. E também lembrando que, aos pais, especialmente, os alunos têm o contato de todos os professores, de todos os servidores, né, dos técnicos, mas aos pais que têm alguma dúvida, no nosso site, né, quando você entra, tem ali um comunicado com todos os endereços de todos os servidores, ou seja, tem ali disponível todos os e-mails possíveis. Então, algum pai que tem alguma dúvida, quiser fazer o contato, entre no site e está ali disponível todos esses contatos. Eu, inclusive, estou à disposição, o professor Júlio, a professora Jéssica, né, demais colegas, né, estamos aqui torcendo para que esse retorno aconteça logo, obviamente, no momento que for correto, né, dadas as devidas precauções, mas, enquanto isso, estamos, sim, atendendo remotamente por meio dos endereços eletrônicos, né, e até por meio do WhatsApp que os alunos têm aí, né, em sua disponibilidade. Isso. Legal, Éder. Eu queria só complementar tanto a fala do Éder quanto da Jéssica para finalizar aqui a minha participação, né? É importantíssimo esse edital do auxílio digital. É uma maneira que o Instituto Federal Catarinense encontrou de auxiliar aí ou de resolver um pouco desse problema dos alunos que não têm acesso. E como a gente obviamente entende, né, se o aluno tem dificuldade em acessar as atividades de ensino remota, ele também vai ter dificuldade de saber que esse edital existe. Por isso que a gente pede a ajuda do máximo de número de pessoas possíveis para divulgar esse edital, né, que vai sair na semana que vem. Então, para quem tiver acesso a esse vídeo que estamos gravando, nessas informações que estamos passando, que também repasse aos colegas, aí, aos amigos, que vocês sabem que tem essa dificuldade de acesso, né? Porque eles que vão precisar participar desse edital para receber esse auxílio, né? Então, nós temos dificuldade de acessar esses alunos. E uma outra ação que o Campus Brusque vem tomando é de distribuir um material impresso para esses alunos. Então, de certa forma, a gente já tem um levantamento desses alunos que têm essa dificuldade, mas a gente sabe que não atinge 100% deles. Então, precisamos de ajuda para entrar em contato com o máximo de alunos que têm a dificuldade ao acesso, tá? Ou para disponibilizar esse auxílio, que é um valor, esse valor que o Éder colocou, ou para entregar o material impresso. Nesse sentido, gente, assim, e complementando um pouco da fala da Jéssica, que trouxe aí todas essas maneiras da gente tentar fazer com que esse momento das atividades de ensino remota seja melhor do que o anterior, seja mais tranquilo, né, para que a gente consiga atingir esses objetivos, eu acho importantíssimo frisar para todos os alunos, né, do ensino médio, técnico integrado, dos cursos superiores e do curso de cervejaria noturno, né, que é um subsequente técnico, de que o direito de vocês o comprometimento, né, da nossa instituição pública e o direito de vocês com uma qualidade de ensino, com um ensino de qualidade, né? Isso faz com que vocês tenham direito ao ensino presencial. Isso é um direito de todo mundo, né? Ter o ensino presencial. É por isso que as atividades de ensino remoto não substituem o nosso ensino presencial. É direito de vocês fazerem tudo presencialmente, tá? Mas a gente pede, através de todos esses objetivos, né, esse esclarecimento que a Jéssica trouxe, a gente pede para que vocês também nos ajudem a fazer desse momento um momento que a gente esteja presente, né, enquanto instituição. Então, a gente pede que os alunos participem das atividades de ensino remoto, porque a gente entende que nesse momento é importante, não para substituir, tá? Mas para complementar e para fazer esse momento de pandemia ser menos pior, né, para a vida de todo mundo que faz parte, para a comunidade acadêmica do Instituto Federal. Então, a gente tenta essa sensibilização de que os alunos participem das atividades de ensino remoto, tá? É importante. E lembrando que é isso, né? Repetindo, já foi dito, né? A dificuldade é também dos professores, né? Dos servidores, da gestão. A gente tem muita dificuldade de gerir tudo isso. É complicado, né? É um momento novo, sem precedentes, como o Éder falou. Então, todos esses problemas que aconteceram não necessariamente foi culpa de um ou de outro, né? A gente está tentando fazer da melhor forma possível.
agora também precisa da participação de todo mundo e da compreensão de todo mundo, né? Agora eu gostaria que houvesse essa compreensão de que tudo que a gente não conseguir fazer bem nesse momento, a gente vai refazer, e que nesse momento a gente está tentando fazer da melhor forma possível, né? Acho que é isso. Eu gostaria, né, antes de, já concluindo também, de deixar claro, né, para os pais, responsáveis, estudantes, que a gente fará, assim, um plano de reposição no retorno. Então, quem não puder acompanhar as atividades, depois terá garantido esse direito de ter acesso a todo o conteúdo que foi disponibilizado durante esse período de suspensão das atividades presenciais. Também, em relação às formas de reposição, datas, períodos, a gente ainda não tem essa informação, até porque a gente nem sabe ainda quando voltaremos, mas é fato que isso acontecerá. Então, a gente com certeza vai caminhar no sentido de não prejudicar nenhum dos nossos alunos, né? E de dar a todos vocês as mesmas condições e os mesmos acessos que esses alunos que nesse momento podem acompanhar as atividades estão tendo. Então, a gente sabe que é um desafio muito grande para todos nós, para todos vocês, que esse momento é um momento diferente, por assim dizer, do que a gente já viveu até agora, mas o nosso desejo é de que as atividades retomem assim que possível, dentro das medidas de segurança sanitária, e que a gente possa ainda viver boas experiências, grandes sorrisos, e que a gente esteja juntos aí por muito tempo. Tá? Legal. Eu também gostaria de deixar ali, mais uma vez, mais um abraço a todos. Quando a gente fala alunos, a gente fala, certamente, está se referindo a todos os nossos alunos. Técnico em cervejaria, técnico em informática, técnico em química, licenciatura em química e redes, né? Os cursos superiores de licenciatura e redes. E quando a gente fala pais, geralmente a gente lembra dos pais dos alunos do ensino médio, né? Porque são menores de idade, né? Mas fica aqui um abraço não só aos pais, né? Pais e mães, né? Dos nossos alunos do ensino médio, mas fica um abraço aqui a todos os familiares dos nossos alunos, né? Seja dos cursos superiores, seja do técnico de cervejaria, né? É um momento aí que todos estão vivendo, sem precedentes, né, como já citado, mas desejando aí um ótimo final de semana aí a todos, e um bom aproveitamento das atividades de ensino remotas, né, guardada ali a proporção, guardada a realidade, né, disse aí a professora Jéssica e o professor Júlio que o ensino presencial, né, ele não pode ser, né, substituído, mas foi uma forma que a gente encontrou de atender aí os nossos alunos. Embora não há um consenso com relação a isso, né, o que deu para a gente, né, entender e interpretar, parece que a maioria dos alunos, a maioria dos pais, pelo menos aqueles que entraram em contato conosco recentemente, eles eram favoráveis à volta, né, à reoferta dessas atividades de ensino remoto. Então é isso. Se não é a maneira ideal, porque o ideal seria estarmos aqui presencial, foi uma forma que a gente encontrou de mitigar ali, como já disse a professora Jéssica, os prejuízos, e aquele que por algum motivo não esteja tendo esse contato, num terceiro momento, né, no retorno, nós vamos tentar minimizar esse prejuízo da melhor forma possível. Então, fica aqui meu abraço, né, deixa aqui meu tchau, né, um grande abraço para vocês aí. É isso aí, gente. Também gostaria de desejar aí um bom fim de semana. Dizer também que além desse vídeo que estamos fazendo para explicar de forma geral, os regentes e os coordenadores de curso, né, estão conversando com as turmas para explicar coisas mais pontuais, específicas. Acho importante essa proximidade. E contem com a gente, né? Vocês têm nossos contatos, podem entrar em contato conosco, com os professores, né, das suas preferências, com quem vocês têm mais afinidade, para conversar sobre qualquer situação problemática aí que vocês têm. A gente também está aqui para isso, né? Então fiquem bem, nos cuidemos, né? Cuidemos um dos outros com muito amor e ternura. E um beijo a todos. A gente pode falar, né, professora? Né? Vamos terminar o vídeo, né? Lembrando que esse trabalho, né? Claro, obviamente tem falhas, a gente procura corrigir, mas ele não seria possível sem a participação dos professores, dos técnicos, inclusive das sugestões dos alunos, né? E dos familiares dos nossos alunos. Todos contribuíram aí, têm contribuído de uma forma ou de outra, né? E, obviamente, o trabalho não seria possível sem a participação de todos.
Não, e dizer também que, né, esse vídeo aqui super informal, esse bate-papo para trazer para vocês algumas informações, algumas atualizações, né, a respeito da retomada das atividades. Além deste, né, a gente também vai encaminhar por meio das nossas plataformas, enfim, por e-mail, um texto oficial falando sobre esse contexto, sobre essa retomada, e pedimos também que vocês acompanhem as nossas mídias sociais, né, não só próprias do IFC, mas a gente também tem a rádio, que também faz esse trabalho de divulgação, de informação, tem Instagram, tem Facebook, tem também o Grêmio Estudantil, que nos auxilia muito na propagação das informações, também acompanhe, né, o Instagram do nosso Grêmio, Facebook, e claro, o nosso site oficial, que é onde a gente publica sempre todas as informações, notícias, tudo que acontece sobre questões institucionais, tá bom? Então, fiquem no aguardo, a gente ainda vai conversar mais algumas vezes, tá? Um beijo, bom fim de semana e foi um prazer. Tchau, tchau.